Uma juíza federal impôs um freio aos ataques da Casa Branca contra instituições de ensino dos Estados Unidos. E um grupo de universidades decidiu dar apoio aos alunos estrangeiros que estão sob ameaça de deportação. A reportagem é de Mariana Jangiacomo. A juíza federal Landaia McCafferty suspendeu a decisão da Casa Branca que retirava o financiamento de instituições de ensino que implementassem políticas de diversidade. A determinação atingia principalmente escolas do ensino básico, comandadas pelos estados americanos, mas que recebem fundos da União. A magistrada afirmou que a prática provavelmente constitui uma violação da primeira emenda da Constituição, que garante a liberdade de expressão. A ordem não proíbe o congelamento dos repasses em todo o país, mas impede que ela entre em vigor em escolas e faculdades que empreguem professores associados ao principal sindicato da categoria, responsável pela ação. A suspensão dos repasses foi a principal maneira que Donald Trump adotou para pressionar também as universidades americanas a abandonarem qualquer política de diversidade. Em outro processo, a Universidade de Harvard pede que a justiça obrigue o governo a liberar 2 bilhões de dólares previstos para o fomento científico. A Casa Branca, por outro lado, afirma que a instituição foi leniente com manifestações antissemitas e que, por isso, barrou os recursos. As principais universidades americanas, chamadas de Ivy League, são privadas, mas contam com o dinheiro do governo para manter pesquisas de ponta. Sem esse dinheiro, Harvard afirma que não teria sido capaz de encontrar formas de baratear o sequenciamento genético, por exemplo. No processo, Harvard argumenta que o governo estaria segurando os recursos como forma de controlar a pesquisa científica produzida na universidade, o que seria inconstitucional. Nesta quinta-feira, Trump retomou os ataques contra a universidade, afirmando que Harvard é antissemita e de extrema esquerda. O lugar é uma bagunça liberal e uma ameaça à democracia, escreveu Trump. Agora sim, Bruna, eu queria o seu relato pessoal, desde a decisão de Trump relacionada ao Wilson Center e também na sua rede acadêmica aí nos Estados Unidos, esse impacto do Trump no trabalho de vocês. Obrigada, Caio. Obrigada, Lorival, pelo convite para estar aqui. Eu acho que, de fato, o que a gente está vendo acontecer é um governo cuja forma de atuação é muito mais revolucionária do que conservadora. Na verdade, é nada conservadora e se entende como muito revolucionária. E que passa por passar uma motosserra na infraestrutura pública de pesquisa do país. Acho que esse grupo que forma o chamado Departamento de Eficiência Governamental tem menos foco na promoção da eficiência e mais foco nessa compreensão do que é para eles um conflito com o que eles entendem como uma hegemonia liberal que tá vigente nesses grandes centros difusores e formadores das ideias americanas. Para além de Harvard, de Columbia, que eu acho que foi o que ganhou o maior destaque nos últimos dias na imprensa, outras grandes instituições aqui em Washington estão perdendo financiamento e sendo estranguladas de diversas formas, né? Acho que isso é interessante também de pensar o quanto esse estrangulamento ele se dá por muitos lados. Uma delas, que também existem muitos conhecidos meus aqui, é o Instituto Nacional de Saúde, outra, o Instituto Nacional, a Fundação Nacional de Ciência, que também está sendo, em alguma medida, desmantelada por um corte de recursos. Eu acho que o que a gente está vendo acontecer, eu brinco que é quase um monumento da autossabotagem, assim. Eu acho que se um adversário geopolítico quisesse paralisar a vantagem tecnológica dos Estados Unidos por uma geração, ele provavelmente faria o mesmo plano que esse governo está fazendo, que é de você fazer com que o financiamento à ciência seja cortado, com que você afaste toda e qualquer condição da atração dos melhores talentos globais para este país e encarecesse de maneira absurda, por meio de tarifas, a produção em grande escala. Acho que isso seria, talvez, as principais coisas que bloqueariam, paralisariam a vantagem tecnológica e geopolítica dos Estados Unidos no mundo, e é exatamente o que a gente está vendo acontecer, né? A outra coisa que eu acho curiosa de ver é o quanto, o que eu falei, esse estrangulamento ele se dá de diversas formas. Ele vem com a narrativa da eficiência e do corte de recursos, mas depois, quando você vai vendo as diversas camadas, você vê que ele tem um fundo muito mais ideológico, que passa, eu entendo, pela forma como o populismo de direita entende hoje que deve ser o futuro dos Estados Unidos. E isso é muito
chocante de ver, porque de fato me lembra muito mais o que nós vimos acontecer na China com a Revolução Cultural do que o que se esperava, né, de uma nação como os Estados Unidos, que era um país onde as pessoas queriam estar, onde os grandes debates no mundo estavam acontecendo. E esse pano de fundo que eu acho que coloca o que aconteceu, o desmantelamento do Wilson Center com o que aconteceu com Harvard, eu acho que é uma visão de mundo quase que como se Júlio César estivesse governando os Estados Unidos antes da Revolução Americana, que é uma ideia de que tem que haver uma vitória, um domínio sobre um adversário e não uma visão de que a democracia precisa acomodar esses interesses de alguma forma e não ser um espaço de disputa, né, constante entre oponentes. E acho que é isso que me faz crer que, de fato, esse governo se entende como um governo revolucionário. Lorival, a Bruna coloca várias camadas ali, várias questões, mas eu queria pegar pela guerra cultural, né? Ela até citou a questão chinesa. É uma guerra cultural, de fato. Já, assim, o Trump tem tamanho ao longo desses 4 anos para conseguir um estrago muito grande, ou o tamanho de tudo que representa a academia americana, o pensamento americano, os talentos americanos, são fortes o suficiente para fazer frente a essa guerra? Que os chineses chamam de revolução cultural, né? Que eles tiveram na década de 50, né? Que foi a perseguição, né? da elite comunista, no caso, né? As outras elites já tinham sido dizimadas, inclusive o pai do Xi Jinping foi preso, a irmã dele se suicidou e o Xi Jinping foi mandado para uma espécie de colônia agrícola no extremo do país. E isso moldou muito a psique do Xi Jinping, mas isso é tema para outro programa. E os chineses estão brincando assim, os Estados Unidos estão tendo a sua revolução cultural, né? Que foi algo super desastroso para a China, né? Mas há um ponto em comum realmente, porque o Mao Tse Tung ele acreditava muito no caos, no poder construtivo, no poder criativo do caos. E esse é o caso do Donald Trump também, né? Agora, acho que ver a elite a elite intelectual, né, como uma ameaça é algo que tem uma certa representação assim no imaginário daquele eleitor mais fiel ao Donald Trump, né? Que é o eleitor que não tem nível de instrução e tal, e que vê com ressentimento essa elite que vive do seu trabalho cerebral e não manual, né? Se o Trump tem tamanho, assim, o estrago, como ele é um estrago na questão da percepção, da imagem, o estrago já está feito, né? Se o Trump sofresse um impeachment hoje, que não vai sofrer hoje, talvez depois da eleição de meio de mandato de novembro do ano que vem, mas até lá tem muito tempo ainda, ele já teria ocasionado uma fratura na imagem dos Estados Unidos perante seus parceiros e aliados globais, né? E dentro da sociedade americana também, né? A sensação de que isso pode acontecer, de que não quebrou-se ali um cristal. E eu até me pergunto assim, e perguntaria para a Bruna, que lições isso traz para o Brasil, né? Porque existe esse mesmo caldo de ressentimento representado por uma grande corrente política brasileira também. Existem lições, ou seja, existem erros que foram cometidos pela academia, né? Houve excessos, houve um descolamento da academia em relação à realidade da população americana. Sim, eu acho que existe que eu estava colocando, né? Eu acho que existe de um lado hoje
nessa discussão das ideias que moldam o populismo da direita, um grupo que é muito feito de pessoas que estão muito presentes em podcasts, em rede social, que é um meio de difusão de ideias muito rápido e de baixíssimo custo, obviamente. E esse é o grupo que está hoje divulgando cada vez mais essa visão de que um antigo sistema em que as regras, em que a neutralidade das instituições e a existência delas é um erro, e que esse erro precisa ser então vencido. E esse mesmo grupo, ele oferece para a juventude, para um grupo aí, digamos, da geração Z, algo que essa geração de fato anseia, né? Que é uma missão moral, que é um significado, que é uma ideia que vai além de uma lógica de política pública ou de tecnocracia ou de institucionalidades abstratas. Ele traz muita tangibilidade, muita clareza e muita carga emocional para o debate, aonde esses jovens, esses grupos se identificam, e nós vemos que muitas dessas instituições acabaram perdendo isso, né? Acabaram deixando de ser esse espaço onde as pessoas se enxergavam e viam a sua subjetividade ali florescendo. Então, acho que a grande lição é essa mesmo, é refletir sobre em que medida essas instituições estão respondendo aos anseios da população, em que medida essa gramática, né, de dominação está sendo utilizada contra esses grupos progressistas, porque talvez esses grupos progressistas tenham de fato falhado em escutar aos grupos. Mas uma coisa que eu acho muito perigosa é realmente essa noção desse grupo da extrema-direita hoje, de compreensão de que as instituições precisam se curvar diante de um vencedor. Que eu acho que isso vai de encontro, né, acho que rechaça tudo que é o objetivo da democracia, que não é necessariamente de destruir o oponente, mas é de tornar a convivência possível, né, com o oponente. Aí eu acho que é onde o sistema realmente desaba. A outra coisa que eu acho importante de trazer, que eu nunca imaginei dizer isso, mas eu acho que o Brasil tem uma fragmentação política e uma tendência ao centro que pode, em alguma medida, proteger uma polarização tão drástica. Mas, de novo, isso não são garantias. E, de novo, eu acho que Brasil e Estados Unidos são países que estão se olhando no espelho na história recente, são países que estão, em alguma medida, copiando um ao outro em muitos sentidos, e tudo que está acontecendo aqui deve ser observado de perto pelos agentes no Brasil. E eu tenho muita confiança hoje de dizer que eu estou muito confiante na continuidade do trabalho do Brazil Institute, apesar do desmantelamento do Wilson Center, por isso, porque eu acredito na importância do Brasil ter uma presença em Washington hoje e também numa importância de Brasil e Estados Unidos seguirem refletindo sobre o futuro da democracia no hemisfério.